Sou assistente social e funcionária do CREAS Amazonas. Como agente fiscal, irei conduzir os trabalhos de hoje com o apoio da agente fiscal Rosângela Colsete. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Mais uma live aí de sucesso das ações de planejamento da COF. Vou estar no apoio aí, direcionando as perguntas por meio do chat, né, após a fala das palestrantes. Ok, obrigada, Rosângela. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os assistentes sociais de Manaus que estão aqui conosco, todos os assistentes sociais do interior, os acadêmicos de serviço social que estão aqui também, os conselheiros, os demais agentes fiscais da COF e, porventura, outros convidados que estejam aqui conosco também acompanhando a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Eu quero também dar as boas-vindas em especial às convidadas de hoje, as assistentes sociais profissionais da saúde, uma de uma instituição pública de pronto atendimento, um pronto-socorro, e a outra de uma instituição também pública, mas de atendimento eletivo. São as assistentes sociais Francisca Silva e Joseleine Gomes. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Bom, com a chegada da pandemia e as orientações da Organização Mundial de Saúde e das demais instituições de saúde, nós precisamos adotar alguns protocolos e o CREAS Amazonas também precisou se reinventar para que o trabalho em defesa da profissão não pudesse parar, né? Foi preciso que nós repensássemos o plano de ações da COF para 2020, que esse ano contemplava a viagem a 22 municípios do interior do Amazonas, que a gente ia poder estar mais próximo da categoria, né, e com a chegada da pandemia nós precisamos mudar a estratégia, né, suspender um pouco o período, né, para que a gente pudesse retornar. E como uma das medidas criadas, além de outras estratégias que nós nos reinventamos, assim como o trabalho remoto, nós também criamos os grupos de WhatsApp para aproximação com a categoria, por área de atuação. E também nos organizamos para a realização dessas lives, semanalmente, né, com o intuito de possibilitar um espaço de debate, de socialização do trabalho, das demandas profissionais dos assistentes sociais que estão na linha de frente da Covid, né, através de transmissões online, que é um momento também de orientação, de trocas de experiências. Então, o tema de hoje é um tema que perpassa, sobretudo, nas competências e atribuições do assistente social, aquelas, né, definidas na nossa lei de regulamentação, a Lei 8662, que, com a realidade atual, nós precisamos enfatizá-la em defesa do projeto ético-político da profissão, e isso é um desafio para todos os profissionais. Bem, esperamos que todos façam um bom proveito deste momento, que aqui possamos trocar experiências, que possamos tirar dúvidas, que possamos esclarecer outras dúvidas também, né, e que a gente possa tirar aqui um bom proveito desse evento. E antes de chamar a primeira convidada, eu gostaria de explicar para vocês a metodologia que a gente vai utilizar para a realização dessa atividade. Primeiramente, as expositoras terão 20 minutos de fala. Nos 5 últimos minutos, eu vou avisar a colega que o tempo está acabando. E ao final das duas colegas, nós vamos abrir para as perguntas. Nós vamos abrir para as perguntas, que deverão ser formuladas por meio do chat. Então, vocês podem acessar o chat e, durante a fala das colegas, já podem ir colocando as perguntas. Não esqueçam de indicar para quem está sendo dirigida a pergunta, para quem está sendo direcionada a pergunta. E a Rosângela, depois da fala das duas colegas, a Rosângela vai fazer a leitura das perguntas e as colegas vão respondendo. Lembrando que as pessoas que quiserem o certificado precisam fazer o acesso, precisarão entrar nesta sala pelo Simpla, né, que é o link em que vai gerar que fazer o check-in. A gente tem a agente fiscal Leiliane, que está dando suporte para a gente, fazendo o check-in das pessoas que estão inscritas pelo Simpla, mas lembrando que é preciso que o nome do Simpla seja o mesmo dessa sala aqui. Caso esse nome aqui não seja o nome da inscrição, vocês podem indicar aqui no chat, que a Leiliane, ela vai fazer o check-in direto lá no Simpla, tá bom? Olha, Leiliane, meu registro no Simpla tá outro, aqui o meu nome tá esse, mas lá no Simpla é outro, ok? Então, finalmente, para dar início, eu passo a palavra à assistente social Francisca Silva Souza,
pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, atualmente supervisora do Serviço Social do Hospital Pronto-Socorro Delfina Aziz. Francisca, é com você. Boa noite, estão me ouvindo? Tá. Primeiramente, agradecer ao CRES Amazonas, né, na pessoa da Sandra, que fez o convite, da Laura, da colega Rosângela também, falando no Delfina. Tudo foi um início para mim, porque no começo, quando eu entrei no Delfina, nós fomos os primeiros colaboradores, era um hospital que estava inaugurando. Então, tivemos que implementar fluxo, implementar tudo que existe dentro do serviço social no Delfina. Enquanto estava tudo ok, pensando que estávamos já no caminho com os nossos fluxos, fazendo os nossos trabalhos de acolhimento social com os nossos pacientes, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, no começo, assim, foi de medo, realmente de medo. Acredito eu que não só é um medo local, é um medo mundial, é um medo de todos, um medo desconhecido, porque é um fantasma invisível. Foi então que tivemos que arregaçar a manga e dizer, não, nossos pacientes, nossos familiares do paciente precisam da gente. Quando, na nossa normalidade, nós éramos abertos ao pronto-socorro, mas com a pandemia, o Delfina ficou somente para casos de Covid. Então, foi fechada a porta do pronto-socorro e foi feito somente via as internações. Todos os pacientes iam em outras unidades de pronto atendimento e são transferidos para a nossa unidade. Só que o primeiro embate foi, todos os pacientes, antes da pandemia, ficavam devidamente acompanhados. Com a pandemia, o que aconteceu? Esses pacientes ficariam sem acompanhantes. Então, esse foi o primeiro embate. Como nós vamos passar essas informações para a família? Porque a família tem direito a ter acesso do prontuário clínico, ter acesso ao seu paciente. Então, foi quando começamos a bolar a estratégia de ter o boletim para a família. Quando começamos a colocar em vários horários, o boletim presencial. Como é que acontece esse boletim presencial? Um familiar chega na unidade, conforme cada setor tem um horário. Por exemplo, segundo andar tem um horário, terceiro andar tem um horário, UTI tem um horário. Um familiar vai à unidade e lá ele é recebido, acolhido pelo serviço social, tem o setor de psicologia. E quem é que vai dar essa notícia clínica? O profissional ideal é o médico. E por nossa sorte, nossa equipe trabalha muito a nível multiprofissional. Então, cada um, nesse momento, faz o seu acolhimento. O serviço social está lá fazendo acolhimento social, psicologia, tem toda uma equipe. Então, essa pessoa vai ter a notícia do seu paciente. Querendo ou não, é um direito do familiar ter notícias do seu paciente. Em relação à UTI, como é que está acontecendo essa viabilização desse acesso? É via videoconferência. Como videoconferência? O familiar vai, o médico da UTI não vai até na sala, no setor onde é feito o boletim, mas é feito videoconferência junto desse familiar. Tá, mas aí ele só tem acesso ao médico. E acesso ao familiar? Foi quando teve um projeto da videochamada, que é a chamada do bem. Nesse momento, o paciente também tem acesso ao seu familiar. Se a pessoa que é indicada vai lá, verifica se está tudo ok. Se o paciente estiver ok, ele pega, vai e tem acesso ao seu paciente. Outro medo também era em relação como é que a gente vai orientar em relação ao processo fúnebre. Por quê? Porque, como nós sabemos, nas unidades, nós orientamos enquanto ao processo fúnebre, sobre direitos sociais, previdência. Então, nós tivemos que bolar também um protocolo de termo de orientação, como esse familiar ia tratar o seu paciente, com toda
todos os cuidados, sempre tendo o apoio psicossocial. Isso é muito importante mesmo. Assim, porque quando no normal nós vamos fazer visita nos pacientes, conversando com os familiares, porque querendo ou não, o nosso público é o paciente, mas os outros setores cuidam do paciente, quem vai cuidar da família naquele momento? Então, foi quando nós começamos a fazer esses acolhimentos dos familiares. Outro levantamento que surgiu depois de tudo isso, de todo o fluxo, todo o treinamento, porque o que foi feito antes da pandemia, com todos os setores. Todos os setores foram devidamente treinados, como se portar, como fazer a higienização das mãos, tivemos treinamento, todos os setores tiveram seus devidos treinamentos. Tivemos algumas... outra demanda também era como é que os pertences dos pacientes iam chegar até os seus... como os pertences iam chegar até esses pacientes que não estavam com acompanhantes. Foi feito também um fluxo de cuidado, verificado. No primeiro momento, a gente acolheu, porque assim, não tinha quem acolhesse aquela demanda. Então, naquele momento, nós pegamos e acolhemos. Mas, posteriormente, levamos e foi feito para um outro setor. Mas, no início, não tinha quem fizesse. Então, a gente acolheu essa demanda para o nosso paciente não ficar desassistido. Logo depois, foi verificado pela nossa gerência, que outro setor poderia fazer esse processo, e foi feito esse processo. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa. Como eu estava falando, antes da pandemia, o procedimento era fazer visita todos os dias beira-leito. Quando teve o início da pandemia, todos tiveram medo. Como a gente vai? Como vai em loco? O medo do desconhecido. Como eu falo, é o medo do desconhecido. Realmente, no início foi o medo do desconhecido. Só que a gente pensou, eu com a minha equipe, falei, gente, a gente vai ter que abraçar a causa, e abraçar a causa de verdade. Abraçar a causa, ir até nossos pacientes, acolher nossos familiares no processo de luto, acolher no processo de luto também. Tivemos que implantar outros fluxos, tivemos que implantar termos de responsabilidade, termos de, como é que eu posso falar, como eu falei, de orientação ao processo funeral, tudo dentro do que diz e do que rege dentro do Ministério da Saúde. Atualmente, diminuiu o fluxo, diminuiu o quantitativo de pessoas, diminuiu o quantitativo de pacientes. Foi verificado que alguns pacientes que ficavam desacompanhados, eles precisavam de acompanhantes, mesmo que a legislação, mesmo que dizia para ele não ficar com acompanhante. Só que via-se que abriu uma exceção para aqueles casos que realmente não podiam ficar sem. Então, foi verificada uma nova proposta para essas pessoas ficarem com acompanhante. Como acontece? Durante a ficha social, é feito esse acolhimento e verificado com a família se esse paciente possui, é a pessoa com deficiência, se esse paciente é um paciente acamado, se ele tem algum outro problema. Aí é feito, junto com a equipe multiprofissional, a decisão se esse paciente vai ficar com acompanhante. Aí nós convocamos o acompanhante, é feito toda uma orientação para esse acompanhante ficar com o paciente. O ideal é o quê? Que esse acompanhante permaneça até a alta. Mas é sabido que é dolorido, que é cansativo para qualquer pessoa ficar até a alta com o paciente. Então, nós orientamos eles a ficarem, fazerem a troca, mas uma troca não muito curta, uma troca um pouco estendida, diferente das demais.
Em relação aos menores, também os menores acabavam que a gente ficou, como não pode ficar sem acompanhante, mesmo que a legislação, mesmo que recomende isso, mas vamos para lá, vamos atrás, e ao bom Deus, que acabou que foi aceito os acompanhantes para esses pacientes. E assim, ficando eles com a família ao lado. Antes da pandemia, só um ponto aqui que eu quero falar para vocês, no Delfino, o serviço social funciona 24 horas. É um diferencial. É um diferencial por quê? Porque nas demais unidades, acaba ficando até às 19. Então, nosso paciente interna meia-noite. Meia-noite, a família e o paciente vão ter o acolhimento social, que é uma coisa totalmente diferente de outras unidades, que infelizmente não verificamos isso. Quando chegamos, o serviço social não está na unidade. Então, isso também é um diferencial para o Delfina. É um diferencial onde o paciente vai lá. Por exemplo, o paciente chega lá para ser internado meia-noite, sem familiar. Como é que nós vamos fazer para esse paciente ter esse acompanhante também? Às vezes são pessoas moradoras de rua, às vezes são pessoas que não têm família, então nós vamos fazer toda uma buscativa, entramos em contato com as outras unidades, como não tem serviço social durante a noite, não podemos, entramos em contato durante o dia, ou seja, muitas outras demandas que eram realizadas, nós continuamos fazendo. O que mudou foi alguns medos, mas alguns medos vencidos. Mas a gente continuou fazendo o mesmo trabalho que fazíamos antes. E, assim, a nossa esperança é que, quando essa pandemia termine, volte os nossos fluxos, volte os familiares dos pacientes acompanhando novamente esses pacientes, porque é necessário. Como eu sempre falo, a família é essencial nesse processo de internação do paciente. Sem a família, como é que a gente vai ter aquela base? Como é que a gente vai descobrir? Como é que a gente... Porque, assim, para os outros setores, o paciente está lá tratar os pacientes, tratar o paciente, mas acaba ficando a família desassistida. Como eu falei, cada vez é uma metamorfose a nossa vida. Por quê? A gente entrou, não tinha nada do serviço social, nós buscamos ajudas em outras unidades, buscamos reforço, e quando foi com a pandemia, como o Delfina foi escolhido para ser o hospital referência, com quem nós íamos pegar essas referências nas outras unidades, se nós éramos a referência? Então, foi um grande desafio mesmo, porque assim, não tínhamos exemplos de outras unidades. Tinha exemplos de outras unidades de outros lugares do país, mas é totalmente diferente de outros lugares do mundo, mas é totalmente diferente. Cada região tem o seu perfil, cada região tem o seu sócio histórico. Tem também os pacientes indígenas aqui, que são os maiores público-alvo, que nós, do Delfina, já somos acostumados a lidar com eles, porque como fica próximo à casa de apoio, muitos pacientes indígenas dão uma entrada na nossa unidade. Mas, como eu falei, foi um grande desafio, porque não existia. Quando foi no início, nós pegamos contatos com outras unidades, mas quando foi com a pandemia, tivemos que bolar estratégia, bolar novos fluxos, pesquisar, verificar em outros lugares, até mesmo entrar em contato com outros estados que a pandemia já tinha passado. Só que, quando nós acabávamos entrando em contato falando assim, olha, a gente está fazendo dessa maneira, mas é uma maneira totalmente diferente, e a gente também estamos aqui tentando harmonizar, tentando encontrar soluções para isso. Então, foi quando a gente vamos olhar para dentro da nossa casa e verificar o que nós vamos lidar com a nossa região. Foi quando nós nos adaptamos. Como eu falei, adaptamos o fluxo da entrevista social, adaptamos o fluxo dos protocolos de óbito, adaptamos o fluxo desse acolhimento da família, dos boletins, do paciente ficar sem acompanhante.
desses pertences dos pacientes. Então, foi ganho, tudo foi ganho. Todos os dias era um novo ganho. Todo dia era um novo aprendizado e ainda está sendo. Está melhorando? Está melhorando. Já tivemos grandes avanços. Hoje nós temos todos os horários, já tem todos os horários certos, já tem todas as orientações, mas no começo não tinha nada, era do zero mesmo. E tivemos que, naquele momento ali, quando tudo começou, que tivemos que bolar fluxos e bolar estratégia para poder nós conseguirmos vencer essa batalha, porque, como eu falo, quando eu sempre falo para a equipe, é uma batalha, e uma batalha diária, todo dia uma batalha nova, todo dia um aprendizado novo, mesmo no normal, é todo dia um aprendizado novo. Imagina com um inimigo invisível, com um inimigo que ninguém ainda sabe, se esse remédio é bom, se esse outro não é, se é ideal ter alguém ali com ele, se não é ideal ter alguém ali com ele, se é perigo para uma outra pessoa ter contato com esse paciente, estando acompanhando ele. Só que, por outro lado, a família precisa estar ali do lado. O paciente, quando tem a família do lado, ele fica melhor. Ele se sente mais acolhido. Quando tem aquele acolhimento social, a família diz até assim, nossa, eu cheguei esse horário aqui, tem assistente social. Eu cheguei 1h da manhã, tem assistente social. Nos outros locais, eu não consigo ter esse acesso. Querendo, é um avanço só da gente estar ali 24 horas para os nossos usuários, para os nossos pacientes, nossos familiares, os nossos colegas externos, é um avanço. E, assim, o meu sonho é que um dia todas as unidades possam estar funcionando também 24 horas e com um quantitativo certo. E com um quantitativo que possa atender todos os nossos usuários, que possa fazer todos os nossos processos, nossos fluxos. Então, é isso. Você ainda tem 5 minutinhos, se você quiser usar, se não, se tiver contemplado sua fala. Foi tudo ok. Só umas perguntas aí que vem surgindo, estou aguardando. Então, tá. É interessante a sua fala, Francisca, que você teve 2 momentos, grandes momentos no Delfina, né, com o serviço social. Um foi a implantação do setor de serviço social, inicialmente, quando começou, e depois a reimplantação, a reinvenção do serviço social diante da pandemia. Foram 2 grandes desafios, acredito eu. Mas era importante, foi de extrema importância, porque é nesse momento em que os profissionais conseguem traçar como que vai ser o serviço social, o verdadeiro serviço social dali para frente, né? Como tem que seguir, como que deve ser, e não o que a instituição impõe. Né? Isso é interessante, essa sua fala, que você expõe essa sua experiência, que aí você supõe que vocês possam ter conseguido, né, alcançar bastante êxito em alguns momentos, com certeza. Mas aí a gente pode deixar o restante da discussão para as perguntas, que aí nós vamos enriquecer mais esse debate. Obrigada, Francisca, pela sua brilhante fala. Agora eu passo a palavra para a assistente social Josilene Gomes, que é assistente social da Fundação Hospital Adriano Jorge, doutora e mestre em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela PUC de São Paulo. Graduada em Serviço Social pelo Centro Universitário do Norte, possui especialização em Ética e Política pela Universidade Católica de Pernambuco. Tem experiência em ensino e pesquisa na área de proteção social e história de vida na Amazônia, e hoje, agora, essa gestão de 2020 para 2023, a nossa atual coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRES. Bem-vinda, Josilene, a palavra é com você. Obrigada, Laura. Boa noite a todos e todas. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim.
Sim, tá, que eu preciso falar num canto e aparecer em outro. Estou com dois aparelhos aqui. Então, vamos lá. Obrigada, colega aqui, Francisca, que me antecedeu, né? Obrigada por aceitar o nosso convite prontamente, estar à disposição. Eu vou começar falando um pouco do Hospital Jorge. Eu acredito que a maioria de nós que reside aqui em Manaus e no Amazonas como um todo conhece, já ouviu falar no Hospital Adriano Jorge, né? É um hospital bem antigo, ele é da década de 50. É um hospital que vem passando por diversas metamorfoses, né, ao longo da sua história. Foi um hospital criado para tratar, na época, a questão da tuberculose, né, que era uma doença, continua sendo uma doença grave, mas naquele momento tinha uma especificidade, né, e desde então existe serviço social no Adriano Jorge. Hoje, o Adriano Jorge é uma fundação, né? A Fundação Hospital Adriano Jorge, é um hospital de ensino, possui aproximadamente 5 cursos de residência médica, tem o departamento de ensino e pesquisa, que para mim é um avanço, existir esse departamento, e vários outros. Ele tem convênio com a FAPEAM, que aceita pesquisa de alunos, no programa chamado PAIC, quando tem profissional para orientar, né, o aluno tem algum projeto, e geralmente essas orientações, esses alunos que participam do PAIC, eles recebem uma bolsa, mas geralmente eles são orientados por profissionais das outras áreas, poucas vezes por profissionais de serviço social. Então, minha história com o Adriano Jorge começa no concurso de 2014, né, da Suzano, o qual eu passei, mas só consegui ser chamada, eu acredito que todos viram também o quanto as pessoas do concurso da Suzano lutaram, né? A gente dormiu na frente da Suzano por mais de 15 dias, fez diversos movimentos para conseguir ser chamado. Nesse momento, o concurso foi feito em 2014, se não me engano, em 2015 teve uma chamada, mas para o Adriano Jorge só foi chamado uma. E parece que essa que foi chamada também não ficou diretamente no serviço social. Então, já existia um déficit muito grande de assistentes sociais, né, lá no Adriano Jorge, no setor de serviço social, porque tem assistentes sociais, mas em outros setores, né, não. E aí, nesse momento, as antigas, elas já tinham também iniciado um movimento para cobrar a postura de chamar os profissionais, porque abriu vaga para 14, se não me engano, profissionais. Então, tinham 14 profissionais aprovados e apenas uma pessoa foi chamada. E aí, em 2018, depois de muita luta, eu consigo ser chamada para o Adriano Jorge, eu e mais 3, se não me engano. E em 2018 mesmo, a Suzano finalizou a chamada dos restantes desses profissionais. Desses 14 que passaram no concurso, 2, elas não assumiram por estarem em outros espaços, e uma que ficou, no caso, a 13ª, ela usou o direito que ela tinha, né, para ser chamada. Então, chamaram 12, né? 2 não foram chamadas, chamaram 13, porque uma substituiu, né? E aí, nesse momento que chama todo mundo, me chamaram eu e mais 2 em março, e o restante em agosto. O serviço social, que já existia, né, há muitas décadas, e estava precisando de profissionais, tomou um certo impacto.
Quando chega as profissionais que foram chamadas, né, impactou as que já estavam, impactou o próprio setor, porque chama-se 13, 14 de uma vez, né, não tem lugar, né, e aí a gente ficava se perguntando onde a gente vai ficar. Em determinado momento, mesmo que numa escala de plantão, tinha dias que nós tínhamos 5 assistentes sociais e 2 lugares para computadores, né, para atender. E aí a nossa luta já começa aí, nessa reorganização, nessa briga por espaço, nessa postura profissional de não atender em conjunto, né, coisas que dependiam de sigilo. E aí a gente comprou diversas brigas. E a coisa não foi fácil. Nesse processo, mudou, vocês sabem que, além das profissionais que são estatutárias, e lá no Adriano Jorge existe uma subgerência de serviço social, que é um profissional que ele é indicado, né, e é um cargo político. E aí mudou por 2 ou 3 vezes esse gerente, e todo esse processo a gente na briga. Então, um dos meus primeiros impactos é você conciliar quem chegou com quem já está. E eu tive várias assim, dificuldades de conseguir entender o que já estava ali. E a gente foi tentando se adaptar. E aí eu fiquei, acredito que menos de um ano no serviço social, e um dia eu cheguei e a minha gerente brincou comigo, dizendo que o diretor de ensino e pesquisa, que ela foi pedir uma sala mais para o serviço social, mas era brincadeira, tá? Ela foi pedir uma sala e o diretor de ensino e pesquisa falou que dava a sala, mas que ela tinha que me dar para ele. Aí ela disse que aceitou a negociação, mas era só uma forma alegre e brincalhona de dizer que eu ia para o departamento de ensino e pesquisa. E aí eu fiquei aproximadamente um ano no departamento de ensino e pesquisa sem nada definido. E aí veio a pandemia e a primeira postura da gerente atual do serviço social foi fazer o levantamento das assistentes sociais que estavam em grupo de risco e providenciar o afastamento. E nessa situação foram afastadas 2 por serem idosas, 1 por ser lactante, 2 por serem hipertensas. Ou seja, ficou pouquíssimas pessoas novamente no serviço social, com uma demanda que, apesar do Adriano Jorge não ser um hospital de porta aberta, né, eu acho que todo mundo consegue compreender, o Adriano Jorge, ele não é um pronto atendimento, ele trabalha com a demanda eletiva, ele é um hospital que ele recebe de outros locais, né? Ele recebe do 28, ele recebe do Platão, ele recebe, mas ele não atende diretamente lá, né? A não ser que seja as cirurgias eletivas, vindo através de ambulatórios e etc. E aí, dentro dessa reorganização, a gerente me chamou e perguntou se eu queria voltar para o serviço social, porque ela já estava tentando me puxar muito tempo e não conseguia, porque a negativa do Departamento de Ensino e Pesquisa. E aí eu disse para ela, vamos lá, vamos fazer a justificativa. E aí, devido a essa situação, né, de falta de profissional, ela justificou e eu retornei ao serviço social. Então, o serviço social, como trabalha, ele também trabalha é um hospital de alta e média complexidade, né? O serviço social trabalha com a demanda do Adriano Jorge, com as pessoas que estão ali internadas. Quando eu entrei, o serviço social não atendia no ambulatório, não tinha serviço social ambulatorial, então eu escrevi um projeto, encaminhei, ele foi aprovado e foi implantado o serviço social no ambulatório.
e disponibilizaram para o ambulatório 3 assistentes sociais, que defasou mais ainda as que atendiam as clínicas, né? Então, no momento da pandemia, o ambulatório fechou, uma dessas assistentes sociais que estava lá é hipertensa, ela foi afastada, a outra pegou Covid, e sobrou apenas uma para nos ajudar na clínica. E, a partir de então, a gente começou a traçar diversos fluxos de trabalho no sentido de nos proteger, porque, a princípio, a gente eu, pelo menos, nunca tinha usado EPI. É claro que, se precisasse, no momento em que eu fosse fazer uma visita numa das enfermarias, se eu quisesse uma luva, se eu quisesse uma máscara, eu poderia pedir para o setor de enfermagem ou qualquer um outro setor que tem, e poderia usar. Mas, até o momento, eu nunca tinha usado. E as meninas do serviço social, até as mais antigas, elas sempre foram muito cuidadosas com essa questão de contaminação. Então, por se tratar de um hospital, mesmo que a gente não esteja diretamente nas clínicas, né, nós ficamos na parte de baixo do hospital, elas sempre foram muito cuidadosas com a questão de higienização de sala, sempre teve álcool na nossa sala, e como os computadores são compartilhados, as mesas, uma coisa que eu sempre percebi delas era que, quando elas chegavam para trabalhar no computador, elas sempre passavam álcool, faziam uma higienização do local. Mas, a partir da pandemia, essa situação ficou muito mais, né, visível e necessária. A nossa gerente solicitou o equipamento, então a gente recebeu todo o equipamento, tudo, máscara, aquela viseira, os capotes, tudo, propé, touca, tudo nós recebemos. Ela providenciou uma caixa e deixou numa das nossas salas disponível. A única coisa que ela pediu foi que, ao usar os equipamentos, a questão do descarte, e a gente ia anotar numa listazinha, né, o que pegou, para ela ter o controle mesmo, né, do que está faltando, o que ela tem que pedir. E desde então, essa caixa faz parte da nossa sala. Outra coisa que mudou, nós tínhamos lá assistentes sociais diaristas, né, trabalhando de 7 às 13, e nós tínhamos uma que trabalhava de 14 às 20, e as outras de 13 às 18, ou às 19, e as outras em plantão, né, de 7 da manhã às 19 horas. E, a partir da pandemia, todas ficaram no plantão, a princípio, de 8 às 18, porque foi uma estratégia também diminuir o nosso tempo dentro do hospital, numa tentativa de nos proteger. E depois, logo, acho que eu, pelo menos, fiquei uns 2 ou 3 plantões, de 8 às 18, e depois voltou de 7 às 19. Nós também paramos de fazer visitas diárias nos leitos, também como medida de proteção. Só subimos, estamos subindo ainda, né, se for um caso necessário. E o hospital, ele se organizou separando um andar. A princípio, ele separou o primeiro andar para receber pessoas, não que ele recebesse as pessoas com o Covid, mas muitas pessoas que estavam internadas até para outra situação acabaram sendo diagnosticadas. Então, dependendo da situação, ela poderia permanecer lá no isolamento ou ser transferida para o hospital de campanha ou lá para Aziz, né? E aí, primeiro foi o primeiro andar separado, depois, acho que teve uma reelaboração desse fluxo e separaram o quarto andar, onde ficaram as salas rosas, né, salas de isolamento. E também nós tínhamos, antes da pandemia,
3 horários de troca de acompanhante, com uma especificidade, um horário a mais para idoso e pessoas vinda do interior, às 8 da noite. E aí foram proibidas essas trocas, ficou troca de 24 horas, e apenas para as pessoas que não estavam com suspeitas de Covid. Os com Covid foram proibido acompanhamento de familiares e pessoas acompanhantes de modo geral. Essa mudança, e também não foi proibida as visitas. Então, essa mudança de troca de acompanhante, a gente teve muito sufoco, não é? Porque, ao mudar a troca do acompanhante, passou para ser de 7 às 8 da manhã, e uma equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, descia para a recepção e fazia a triagem dessas pessoas. Então, no momento da triagem, elas aferiam a pressão, tiravam a temperatura, faziam um questionário, e, de acordo com as respostas, essas pessoas podiam ou não adentrar o hospital, né? Sendo que já tinha uma proibição, um certo cuidado com idosos, hipertensos, lactantes, e isso só se aumentou, né, a preocupação e realmente a proibição da entrada dessas pessoas, o que chega lá para o serviço social apartar a briga, né, porque a pessoa muitas vezes não tem outra pessoa para acompanhar, ou não sabia que não podia entrar, mora longe, e no momento da proibição, pedem para falar com o assistente social, na tentativa de que o assistente social se responsabilize pela entrada e libere. Outra coisa era quando as pessoas estavam acompanhando já aquele doente, né, aquela ente querido, e, de repente, essa pessoa é diagnosticada com Covid. Aí o acompanhante precisa se retirar do hospital. Aí era outra briga para o serviço social resolver. Muitas vezes a equipe de enfermagem ligava quando eu estava no plantão e dizia assim: olha, o acompanhante do leito tal pode descer aí com a senhora? Pode. Aí a pessoa chegava lá e eu dizia: diga, não sei, a enfermeira mandou vir aqui com a senhora. Era justamente para eu comunicar que a pessoa tinha que ir embora, porque não podia ficar no hospital. Depois que eu descobri, eu levei um tempo, porque eu sou lenta, eu levei um tempo para descobrir que era para dizer isso. Depois, a questão dos óbitos, né, que ficou muito, eu já tinha presenciado essa situação de, quando morre alguém, liga para o serviço social, antes da pandemia e pós-pandemia, até depois das notas, né, do Ministério da Saúde, que fala que o assistente social tem que dar essa notícia, mesmo que o Cefes se posicionou, mas acaba que liga para o serviço social. E aí a gente teve que ter todo um jogo de cintura para tentar não fazer o que é realmente, né, continuar fazendo o que é nosso e esclarecer que o outro precisa fazer o que é dele. A mesma situação, a triagem, né, a nossa gerente teve que se posicionar para que a gente não fosse convidada a fazer a triagem. E aí o serviço social de rotina, ele atende essas pessoas que são internadas no Adriano Jorge, faz uma entrevista socioeconômica com o acompanhante, muitas vezes é a própria pessoa que vai internar, que vai fazer uma cirurgia, que foi sozinha, ela vai ao serviço social, e lá são passadas todas as orientações a respeito, principalmente, das regras do hospital. Existem diversas regras com relação à vestimenta, a horários, e a gente tem um folder onde a gente passa essas informações, entrega o folder para o paciente, para o acompanhante. E diante
desse questionário, aí também a gente entrega para o acompanhante o ticket de refeição dele, dependendo do questionário socioeconômico, que é outra situação que a gente também diverge, desde que eu assumi que a gente tem essa divergência. Mas são coisas que... E aí, nesse momento de pandemia, as pessoas que conseguiram entrar para fazer o acompanhamento, elas desciam para fazer a refeição no próprio refeitório da fundação. Só que, a partir da pandemia, essas refeições foram servidas nos leitos para evitar que as pessoas transitassem dentro do hospital, né, e evitar qualquer contaminação. E os funcionários também passaram a entrar no refeitório, pegar a refeição e levar para a sala, porque lá tem algumas salinhas, algumas copas, que são compartilhadas, onde os profissionais podem fazer as refeições. Essa foi uma mudança. Nós também participamos da marcação de filas, essa questão da colocação de álcool, isso sempre teve, só que reforçou, né? Muitas vezes acaba que nem é usado, só que agora passa a ser usado. Papel, muito gasto de papel para questão de lavar a mão. Não teve, pelo menos para mim, porque eu sou plantonista do final de semana, mas não sei se teve durante a semana, nenhum treinamento para os profissionais, de modo geral, e para o serviço social, sobre essa questão de paramentação e desparamentação, mas nós sempre... A nossa subgerente, ela sempre faz os contatos dela com as enfermeiras, com os médicos, e aí sempre uma vai passando a dica para a outra, procura ler, procurou se informar, o que vem primeiro, o que sai, como é que pega, e a gente começou a assumir essa postura desse cuidado, principalmente porque lá do Adriano Jorge pegou Covid, essa assistente social do ambulatório, que eu sei, né, pegou a minha gerente. Essa do ambulatório, ela ficou mal, ela ficou internada, passou bastante tempo, até agora ela não conseguiu voltar. A gerente também pegou, uma outra que é plantonista pegou, eu acho que as duas recepcionistas, ou uma recepcionista também pegou, e vários outros profissionais que a gente conhece também pegaram. Então, dentro do hospital, a questão da higiene, ela foi intensificada. Nós trabalhamos, a sala do serviço social na frente das salas da imagem. E todo minuto, segundo, chega pessoas para fazer a tomografia. Então, a cada instante que as pessoas fazem o exame, entra a equipe de limpeza para lavar a sala de cima a baixo, lavar os equipamentos, para poder receber outra pessoa. Então, isso foi muito bem intensificado. E se eu, enquanto profissional, me sentisse mal de alguma forma, eu tinha, nem se não tivesse mais médico lá, mas o diretor-presidente, que é médico, atendia e já providenciava a medicação, caso fosse necessário, né? Pedia uma tomografia e encaminhava. Então, essa questão do cuidado aumentou muito, intensificou a questão do cuidado pessoal nosso. O fluxo do serviço social, ele aumentou e diminuiu, porque como a gente não fez mais visitas, né, diárias, como fazia, então diminuiu aí, em questão de atendimento a visitas, porque a gente decidiu em reunião que ia evitar as subidas, as clínicas, na tentativa de evitar contágio. Josi, 5 minutos. Ok. E aí, também o que aumentou, reclamação, né, para o serviço social. Todo tipo de reclamação chega lá no serviço social. Pacientes com Covid que precisavam de transferência e não tinha vaga
Então, os familiares iam lá tentar matar o assistente social para ver se fazia uma UTI, né, aparecer ali, e aí a gente teve que ter todo um jogo de cintura para atender. Eu passei uma manhã todinha com 3 filhas de um senhor que precisava, mas ele não tinha leito, e elas desesperadas, chorando, agressivas, e elas também eram hipertensas, e eu quando elas saíram, parecia que um caminhão passou por cima de mim, porque eu já tinha esgotado tudo que eu podia dizer, eu não tinha mais força para... E elas ameaçaram de chamar a imprensa, elas ameaçaram de comprar um caixão para levar lá para dentro do Adriano Jorge, e eu só dizia que era o direito delas, né, de reclamar, de buscar o direito, de fazer espernear realmente, porque não tinha leito. Mas é muita coisa para as pessoas, de modo geral, elas não conseguem entender, até as nossas colegas, assistentes sociais, que não estão na área da saúde, elas não conseguem entender qual é a especificidade do serviço social na saúde. Até hoje eu recebo mensagem de colegas dizendo: Josi, tem como conseguir uma consulta? E aí eu digo: amiga, assistente social não marca consulta, né? Esses regras, tudo aqui é pelo sistema, mas as pessoas acham que a gente não tem boa vontade. Muitos pedem para ir lá falar com o serviço social em busca dessa consulta, infelizmente agora, por conta dessa questão da pandemia, a gente nem está deixando entrar diretamente, né? Toda hora que alguém procura, a gente pergunta o que é, faz uma certa triagem para evitar um contato. A nossa sala também mudou, a gente botou uma cadeira lá no meio, bem afastado, né, do nosso computador, da nossa mesa, uma marcação no chão, mas a pessoa sempre chega e vai para cima da mesa, aí a gente diz: não, pode sentar ali. Eu fico até constrangida, porque eles vêm com papel, com documento na mão, aí eles jogam na minha mesa ou jogam na minha mão, né? Eu não, já evitando pegar, eu digo: não, só precisa me dizer o número, sente ali. Aí eles pegam a cadeira e puxam. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente tem um certo medo de pessoas, né? Eu fico o tempo inteiro atenta, quando sai, eu limpo, a gente tem um borrifador de álcool que borrifa nas cadeiras, borrifa na mesa. A gente chega lá, a gente limpa a maçaneta, a gente limpa a tomada, a gente limpa puxador de gaveta, mesa, mouse, teclado, para ter certeza, ou pelo minimamente, né, do que está se protegendo. É isso. Então, obrigada, Josilene. São alguns cuidados que agora a gente tem que tomar, né? Independente do seu local de trabalho, né? De onde a gente esteja, é uma nova rotina que a gente precisa agora admitir, né? Esse é um dos poucos, dos muitos, na verdade. E aí, agora, então, eu vou passar a palavra para a Rosângela, que vai dar uma olhadinha no chat, vai conduzir, mas antes disso, eu queria só fazer um lembrete para o pessoal que se inscreveu pelo Simpla, tá bom? O certificado, ele só é emitido para quem fez a inscrição prévia no Simpla, tá certo? Então, quem não conseguiu fazer a inscrição previamente, a gente não vai ter como enviar o certificado, porque ele é feito automaticamente pelo Simpla, tá certo? E aproveitando o ensejo, eu ia deixar para o final, mas já vou aproveitar para convidá-las para a próxima live, que vai acontecer dia 30 de junho, às 19 horas, que é na próxima terça-feira, e o assunto vai ser o debate sobre a nota do Cefes acerca da realização de perícias por meio eletrônico. Tá bom? Então, agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Rosângela, que vai agora conduzir os debates. Rosângela, por favor. Obrigada pela palavra, Laura. É sempre, assim, uma honra e gratidão estar aqui com todos, contribuindo nesse processo, né, de formação do conhecimento, e a gente percebendo o relato, né, das profissionais de referência aqui na região norte, que é a Josilene e a Francisca, que atuam em hospitais públicos, hospitais de referência,
Então, assim, a gente percebe que essas profissionais, elas estão, de fato, comprometidas, elas trazem um relato de vivência, de experiência profissional dentro da saúde pública, né, em defesa da saúde pública, que está posto lá na nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, essas profissionais, elas trazem, sim, experiência e vivência profissional, breve relato das experiências delas aí dentro, atuando nesses espaços públicos, se fazendo presente e mostrando o que vem a ser um plano de trabalho, qual é a importância de um projeto de intervenção do serviço social inserido na política pública de saúde, em especial dentro de 2 hospitais públicos. Nós temos aqui a pergunta da profissional, não sei se é profissional ou acadêmica do curso de serviço social, é a Kete Braz. E aí ela traz, essa pergunta ela direciona às 2 palestrantes, e aí, assim, né, cabe às palestrantes decidirem quem vai responder primeiro. Vocês já analisaram a possibilidade do Covid virar doença endêmica e o fluxo que antes vocês trabalhavam não corresponda mais com a atual realidade e vocês precisem reorganizar novos fluxos, além dos que já criaram para a pandemia? Do que eu entendi, fazendo só uma síntese dessa pergunta da Kate, ela muito remete à questão de fluxo e procedimentos de atendimento dentro do serviço social, caso a pandemia, né, se torne uma doença endêmica. E traz muito uma questão do que vem a ser a importância do plano de trabalho e do projeto de intervenção dentro do serviço social na saúde pública. Então, assim, eu não sei se as palestrantes entenderam a pergunta, senão eu posso reformulá-las. Entendi. Ok. Tem outra pergunta, Rosângela, que eu acho que dá para fazer logo as 2? As 2? A Bianca Carvalho. Uhum. A Bianca Carvalho, nossa agente fiscal aqui do CRES Amazonas, ela traz, diante do novo cenário de trabalho, quais foram as estratégias admitidas pelo serviço social para realizar atribuições não pertinentes ao serviço social? Então, é a pergunta da Bianca também, assistente social, agente fiscal do CRES Amazonas. As palestrantes, sintam-se à vontade para responder as 2 perguntas. Eu posso responder ou a Francisca vai falar primeiro? Claro. Pode responder, colega. Depois eu respondo. Ok. Fique à vontade. Primeiro é da Kate, né? A primeira pergunta. Isso, da Kate. Isso. A Kate é aluna de serviço social ou é profissional? Ela é profissional. E ela é profissional, né? Isso. Então, vamos lá. Ao meu ver, Kate, o assistente social, ele é um profissional preparado, ou pelo menos deveria ser, para lidar com as adversidades, né? A profissão, ela nasce, se faz e se refaz no movimento da história. Então, como a história ela é dinâmica, a realidade ela é dinâmica, cada instante da profissão, esses profissionais tiveram que se reinventar, mudar seus planos, mudar seus projetos, no intuito de atender às demandas que surgem cotidianamente na sociedade. Então, devido a essa facilidade, eu não digo que seja uma facilidade, mas essa obrigatoriedade desse profissional estar atento a essas mudanças, né, a buscar conhecimento constante, a ser criativo, segundo a Yamamoto, né, buscar conhecimento extramuros institucionais, buscar conhecimento junto às demandas,
nas quais, né, as demandas nas quais ele intervém, logo, ele sempre vai estar sendo desafiado e sempre precisa estar respondendo. Então, considerando essa situação de pandemia, que ninguém considerava, né, não passou na cabeça de ninguém, então, surgiu um problema, nós precisamos responder de antemão ontem. Então, mesmo que continue essa situação, que melhore, que piore, que venham outras situações, porque como a realidade é dinâmica, essas situações elas vão estar sempre acontecendo, nós precisamos estar preparados o tempo inteiro. E responder eficaz, né, efetivo e eficazmente todas as demandas. A pergunta da Bianca é sobre a mudança as respostas, né, as estratégias. Bianca, em muitos casos, eu me finjo de morta. Eu dou uma de mão sem braço, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais. E dentro da nossa categoria, a gente tem uma especificidade de não coesão, de certa forma, né? Então, quando eu digo logo que não faço tal coisa, a outra colega vai e faz. E aí, a minha luta, ela fica... Eu perco, né? Perde movimento. Porque eu quero fazer de acordo com o que o Código de Ética, com a lei de regulamentação da profissão, e a colega, ela vai fazer do jeito que ela entende, né? Paulo Neto fala sobre isso, Yamamoto fala sobre isso, né? Que o profissional de serviço social é um ser humano como o outro qualquer, ele tem sua cultura, né? Ele tem sua história, ele tem sua forma de entender, ele entende muitas vezes o próprio movimento de reconceituação. Existiram pessoas se dizendo contra conservadorismo, mas extremamente conservadores. E aí eu tenho essa realidade no meu local de trabalho. Eu às vezes, eu tenho até uma amiga que falou para mim, falou isso na minha cara: olha, se quiser contar com a Josilene para escrever, pode contar, que ela é boa, ela escreve. Agora, para atuar, ela não faz nada. Porque as pessoas têm essa tendência de querer tutelar as outras, né? E eu entendo o ser humano com a sua autonomia, com a sua capacidade, e que eu não preciso pegar o telefone e ligar para resolver o problema daquela pessoa se ela sabe fazer isso. Mas muitos entendem que o trabalho do assistente social é ficar ali tutelando, ser a moça boazinha que o governo paga para ter pena dos pobres. Só que aí eu não tenho nada, né? E aí entra um certo conflito. Já me ligaram, por exemplo, para eu subir na clínica para resolver uma situação de uma moça acompanhante de uma paciente que brigou com a moça da limpeza, e só para sacanear a moça da limpeza, ela estava jogando água no chão, fazendo sujeira para a moça ir limpar. Aí liga para o serviço social. Aí eu pergunto, o que foi? Qual é a situação? Aí ela conta a situação, aí às vezes eu falo assim, amiga, depois eu subo, porque eu estou atendendo aqui, tem muita gente, quando diminuir aqui, eu subo. Ou então eu digo, tu já tentou ligar para a polícia? Né? Porque isso aí é caso de polícia, não é de serviço social, né? Questão de roupa, né? Para assistente social ver se a roupa tá no tamanho, se está curta. Aí, às vezes, eu digo, olha, isso aí é uma obrigação do guarda, ele que recebe para fazer valer as regras da instituição, né, as regras. Então, vai lá, o que ele disser, eu assino embaixo. Mas lá tinha muita cultura do guarda, diz que não pode entrar, aí procura o assistente social e o assistente social vai e libera. Entendeu? Então, eu não libero. Aí eu sou a pessoa que não faz nada porque eu não libero, não aceito. Por exemplo, questionário socioeconômico para alimentação de acompanhante. Na lei nas diretrizes lá da atuação do assistente social na saúde,
lá, se não me engano, na página 43, 44, diz que o questionário socioeconômico, a questão econômica não pode ser usada para excluir as pessoas, né? Então, assim, eu faço o questionário que tem que fazer, que todo mundo acha que tem que fazer, eu discordo, porque como ele não tem utilidade, eu acho que ele não é necessário, porque pelo menos eu aprendi que tudo que eu faço no serviço social, ele precisa ter uma certa utilidade. Mas aí, para não brigar, eu faço questionário, mas eu não pergunto renda, que eu acho constrangedor, e a alimentação, de acordo com a 8080, até onde eu vi, o hospital que oferece essa questão de acompanhante, que permite acompanhante, ele tem que oferecer condições dignas de estadia, tanto para o paciente como para o acompanhante. Então, eu vou sempre, às vezes, para evitar briga, atrito dentro da própria profissão ou com os demais, porque é um contexto, né? Por exemplo, quando a Francisca diz que ela estava ali no início do hospital que ela trabalha, é todo um esforço, é toda uma situação para que ela consiga ali se situar e dar início em alguma coisa, mas, de certa forma, quem deu início ali cria, já com as suas especificidades, né, com as suas características, já vai moldando. Quando eu chego num hospital que existe desde a década de 50, com toda uma situação, com vários vícios, né, com várias formas de ação, eu não tenho como simplesmente chegar lá e dizer, está tudo errado, troca tudo, né, porque eu sei, vamos fazer diferente. Então, eu sempre me coloquei na postura de vamos conversar a respeito, vamos verificar a legislação, né, vamos fazer reunião, vamos concordar. Se alguém precisar da minha ajuda, teoricamente eu estou aqui, se vocês acharem que é importante, se não achar, eu também continuo aqui. E aí, eu vou, por exemplo, quando eu cheguei, eu procurei, perguntei das pessoas que estavam lá, qual era o plano de ação do serviço social. E aí, alguns não sabiam, outras disseram que foi feito alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu fui ler sobre plano de ação e como construir. E aí, nas minhas horas, porque como eu trabalho só no final de semana, já fiquei na semana, mas agora estou mais no final de semana, eu pegava, além de ler, eu escrevia. E aí eu criei um plano de ação do serviço social, dentro do Adriano Jorge, pedi autorização da gerente na época para fazer uma reunião e apresentar esse plano para as colegas, e dentro desse plano eu coloquei, perguntei das colegas o que elas sentiam faltas em termos de capacitação, o que elas queriam, o que elas acham que seria necessário. E aí, conforme o que elas foram me respondendo, dentro do plano de ação, eu fiz um cronograma de capacitação, colocando, né, com esses temas que elas queriam, me colocando no papel de capacitadora, se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer, e apontando alguns profissionais que eu poderia convidar para fazer essa capacitação. A primeira situação que eu enfrentei foi porque a gerente não gostou de eu ter pedido uma reunião. Aí, a segunda situação, apresentei o plano, mandei por digital, né, se alguém quisesse acrescentar, contribuir, corrigir. Ninguém corrigiu, mas aí depois eu ouvi que algumas diziam assim, é muito legal, né, mas isso é muito difícil, a gente não vai dar conta de fazer. E aí eu me propus a sentar para pensar esse planejamento, só que aí mudou o presidente, mudou a gerente, mudou tudo, e até hoje eu tenho um plano, eu fiz um estudo sobre o perfil dos usuários, né, para fazer um plano eu preciso conhecer quem é que eu estou, né, direcionando esse plano. Então, eu fiz um estudo, o Adriano Jorge recebe pessoas de todas as classes sociais, ele recebe pessoas de todo o Amazonas,
indígena, ribeirinhos, de todos e fora do Amazonas, e também da capital. E aí eu fiz esses questionários para conhecer esse perfil dessas pessoas, questão econômica, moradia, zonas de Manaus, os municípios do interior. Fiz tudo isso, criei o plano dentro dessas respostas desses questionários, mas até hoje ele não saiu do papel, porque ele, quando mudou a gerente, aí entrou uma outra gerente, aí eu fui para o departamento de ensino e pesquisa, voltei para o serviço social, e até agora ainda a gente não sabe se vai sair do papel, se vai permanecer no papel. Então, uma coisa também, Bianca, que a gente faz, de acordo com a gerente, quando é uma situação que tem respaldo legal, a gerente manda um comunicado. Antes era uma CI, né, agora um memorando, dizendo, olha, situação tal, ela não é atribuição do assistente social, ela comunica às outras instâncias, para evitar que a gente seja chamado. Agora, domingo agora, que eu estava de plantão, eu fui solicitada na UTI, aí pediram para eu subir. Aí, como eu me finjo de morta, né, aí eu peguei e falei assim, mas qual é a situação? Aí o enfermeiro falou, um paciente que veio a óbito. Aí eu pensei, mas o que eu vou fazer na UTI? Né? Mas só pensei, não respondi. Aí eu disse, mas tem alguém familiar aí que possa vir aqui comigo? E nesse momento eu estava com bastante gente para atender. Aí ele disse, não, tem gente aqui, tem. Aí eu disse, então tu pede para vir aqui, porque tem bastante gente, eu estou sozinha, não posso subir. Aí ele disse, não, mas é porque eu quero que a senhora resolva, porque o paciente, ele é americano e ele não tem documento nenhum. Aí eu sentei, desliguei o telefone, sentei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí peguei o telefone do SS Funeral, liguei, aí uma moça atendeu, eu falei, colega, tu pode me explicar o que eu faço quando acontece, expliquei a situação, né? Aí ela disse, meu Deus, mas não tem nem CPF, não tem nada. Eu digo, não tem nada. Ela, meu Deus, eu digo, pronto, duas desesperadas. E findou que os familiares desceram, esse senhor só tinha um passaporte vencido, aí eu liguei novamente para o SS Funeral e a moça pediu para eles irem lá, eu saí 7 horas da noite, eles ainda não tinham conseguido resolver a situação. Mas são essas situações que na cabeça de outros profissionais, é obrigação do assistente social resolver. E nesse caso, né, a gente tem que dizer onde ele pode ir para conseguir resolver. E é interessante, Josi, a sua fala no sentido do plano, né? O plano, ele é um instrumental que muitos profissionais conhecem, sabem que existe, mas muitos locais de trabalho onde a fiscalização vai, a gente não encontra o plano de ação do serviço social. E esse é um instrumento importantíssimo para que a gente possa direcionar o trabalho do serviço social a que veio fazer, o que faz, o que é competência e atribuição. É um documento institucional, aí ele vai passar pela direção, vai passar pela coordenação do serviço social, ele é aprovado coletivamente, então toda a instituição fica sabendo. E se a gente não disser a que veio, não são os outros colegas que vão entender o que é o serviço social. Então, é impressionante, e especialmente na saúde, se ninguém sabe resolver, o serviço é direcionado para o serviço social e o serviço social vai resolver. O que não é, muitas vezes não é nossa competência. E, às vezes, por certas atitudes, a gente precisa se posicionar e dizer, olha, colega, isso não é minha atribuição, né, meu plano de ação aprovado institucionalmente, discutido, está aqui. Se você quiser que eu faça, eu não vou comunicar o óbito, mas se você quiser que eu faça os trâmites para indicação, para encaminhamento, para providências pós o óbito, o serviço social está aqui para te auxiliar. Né? E aí a gente precisa do plano de ação, é um excelente instrumento que a gente precisa se preocupar com ele, construir, dar a sua devida importância, porque é um auxiliar do nosso trabalho. E né? Ele é caríssimo, né? Exato, exatamente. E é muito importante. E essa tua fala, Laura, se você me permite contribuição, vocês estão me ouvindo? Sim.
Essa fala da Jocelene, né, conselheira coordenadora da COF, com essa sua contribuição em relação à importância do nosso plano de trabalho, do projeto de intervenção, do plano de ação do serviço social inserido numa política pública, ela nos remete muito à nossa referência, que é Marilda Yamamoto, né? O profissional que ele tem delimitado dentro da instituição o seu plano de trabalho, né, só nos remete àquela fala da Marilda Yamamoto, que é um profissional propositivo, criativo, crítico, interventivo, e em relação àquela realidade, àquela política pública da qual ele está inserido. A partir do plano de trabalho, ele tem o seu alicerce, né, para estar definindo as suas ações e intervenção enquanto serviço social. Então, é de grande importância. Eu não sei se a próxima palestrante, a Francisca, se ela vai contribuir com a primeira pergunta da Kate, ou se eu já posso direcionar uma segunda pergunta da profissional Marlúcia Santos. Se a Francisca, né, se ela vai querer contribuir. Tem que ligar o microfone. O áudio, Francisco. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Em relação à primeira pergunta, como a colega falou, né, bem explicado, nós do serviço social somos acostumados a estar sempre em constante transformação. Então, acaba que nos adaptamos ao novo, sempre se adaptamos ao novo. Em relação à segunda pergunta, isso acho que acredito em todos os lugares. E na rede de saúde não seria diferente esse embate, né, de mostrar o que o serviço social o que o serviço social fez, a todo momento tendo que provar, tendo que comprovar através de documentos, através de memorandos, através sempre temos que mostrar, escrito, desenhado, às vezes até mesmo desenhar. Quando a colega falou sobre o óbito, me remete vários momentos em relação quando tem a declaração do óbito e que você tá ali a declaração do óbito na frente do profissional médico e ele olha assim, tá, mas quem vai preencher? Aí você olha para ele, quem assina? O senhor, doutor, vai ter que preencher. Esse é um documento totalmente médico. E você, às vezes, tem que fazer um documento para provar que é ele que vai fazer o preenchimento. Uma ficha de notificação. Ele que notificou aquela criança que foi abusada, clinicamente, é um fato clínico. Ele olha, tá, mas quem vai preencher esse agravo? Quem vai carimbar e assinar é o senhor, doutor. Eu vou entrar em contato com os órgãos competentes, vou acolher essa família, vou acolher essa criança. Logo no começo, nós não tínhamos o setor de psicologia. Tinha um problema emocional, chamava quem? O assistente social. Eu olhava assim, tá, mas o que eu vou fazer enquanto assistente social nesse problema emocional? O que eu posso fazer é o que você pode fazer, acolher a família e deixar a família ou o paciente lá falando. Eu não posso, como eu sempre falo, às vezes acontece de confundir muito o trabalho do serviço social com o trabalho da psicologia. Como eu sempre falava, olha, esse é o trabalho psicológico, eu não vou fazer porque eu não tenho instrumento técnico e é uma falta de respeito eu querer ocupar um cargo. E tu lutar, foi luta, porque não tinha, foi luta para poder ter o setor. E graças a Deus hoje tem, elas são nossas parceiras e estão ali com a gente. Mas como a colega falou, é uma constante prova de que não é nosso setor, não é nossa demanda. Como a colega falou, quando eu entrei, eu era tida até como malcriada, era eu uma outra colega, eu era tida como malcriada. Por quê? Porque a gerência falava, olha, tem que fazer isso, isso e isso. Eu chegava, tá, mas eu tenho que fazer isso, mas deixa eu só verificar. Quando eu levava a documentação eu sempre usava, né, os parâmetros do serviço social, quando eu começava a colocar, não, mas isso não é do serviço social. Não estou dizendo que não tem até hoje, tem. Mas a gente tem que todo dia comprovar que não é aquilo que nós fazemos.
Eu trabalho numa instituição onde, desde o início, nós trabalhamos com plano de ação, nós trabalhamos com fluxo, mas mesmo com plano de ação, mesmo com fluxo também, nós temos que provar diariamente o que o serviço social faz, o que o serviço social fez. O serviço social não é para apartar briga, o serviço social não é para acionar a polícia porque está tendo confusão. O serviço, como a colega falou também, nós temos que verificar o tamanho da roupa, da pessoa que vem. Não é nossa demanda. Se a pessoa não trouxe identidade, se não pode entrar sem identidade, o serviço social autoriza? Não, o serviço social não autoriza. Os pertences dos pacientes, como no começo da pandemia, quando começou, nós pegamos, porque não tinha quem fizesse, como a colega falou também. Por que jogam para o serviço social? Porque sabe que nós vamos fazer, porque nós não vamos deixar nosso paciente na mão. Mas ali a gente faz no primeiro momento, mas a gente tem que demonstrar no segundo momento que não é da nossa competência. Ok. Exatamente. Obrigada, Francisca. Rosângela, tem mais perguntas? Temos sim. Temos uma pergunta da Marlúcia Santos, profissional. Ela pergunta se todos os profissionais que estão atuando no enfrentamento da Covid-19 tiveram acesso à capacitação do Ministério da Saúde. E aí, essa pergunta, eu estou entendendo, é direcionada às duas palestrantes. Eu posso responder, começar? Claro. Sim. Como logo no começo eu disse, no Delfina nós tivemos todo os treinamentos, todos os setores. Antes mesmo da pandemia, quando se falava-se que a pandemia viria, que o Delfina poderia ser o centro de referência, nós tivemos o treinamento. Tivemos o treinamento enquanto ao uso de EPI. Logo no início, era para ser usado, não era para ser usado, o serviço social ia ter contato com o paciente, podia usar a N95, não podia usar a N95, usava só a cirúrgica, era o ideal. Foi aquele momento de não, o serviço social tem contato com a família, tem contato com o paciente, mesmo não tendo aquele contato direto, tinha que usar todos os EPIs. Hoje nós já usamos todos os EPIs, mas também no início teve um embate que nós poderíamos usar só um tipo de EPI e o outro não. Mas hoje, graças a Deus, hoje, há um tempinho atrás, já, graças a Deus, todos os profissionais, todos mesmos têm acesso aos EPIs. E nós tivemos vários treinamentos antes da pandemia e durante a pandemia. Temos o setor de CCH, passou os treinamentos, passou a como lavagem das mãos, passou como usar os EPIs, passou todo o cuidado. Eu fiz o do Ministério da Saúde, né? Aquele aquela convocação. Oi? Estão me ouvindo? Sim, retornou. Sim. Eu fiz o do Ministério da Saúde, aquela convocação para profissionais para trabalharem na pandemia, né? E aí ele manda um curso online, você responde, faz avaliação. Esse eu fiz. Apesar de achar que ele estava muito voltado para a medicina. Não tinha, assim, para a gente não tinha muito proveito, porque ele estava muito voltado para a medicina. Dentro do Adriano Jorge, eu não fiz nenhum, mas porque eu trabalho só sábado e domingo, aí pode ter ocorrido na semana. E aproveitando, Rosane, para quem quiser estudar alguma coisa sobre projeto de trabalho, esse livro aqui, ó, que bastante gente conhece, ele também tem ele tem online, ele tem um texto que ensina passo a passo como montar o projeto de trabalho. É lá na página 650. Qual é o livro e a referência? Josi, fala o nome porque não está aparecendo a imagem do livro. O nome do livro e a referência, os autores? Serviço Social, Direitos Sociais e Competência Profissional. É aquela publicação do Cefes. E o texto que está aqui, que ele é muito bom, muito fácil de compreender, é formulação do projeto de trabalho profissional. Certo. Podemos continuar com as perguntas ou você tem mais alguma contribuição, Juscelene? Por mim, pode continuar.
Na Eu vou só realidade, mostrar aqui o livro, Josilene, porque certo, acho que Sandra, ela pode está mostrar. falando é desse aqui, né, da pós-graduação que você fez, Isso, publicou, né? isso, é esse Isso, mesmo. Uhum. Foi uma versão que o Cefaz publicou. isso. Essa nem tem mais essa versão, né? Esse livro. Mas consegue ele na internet, tem todinho. É muito bom essa bibliografia do Cefes, nós recomendamos, ela é excelente. Em especial, né, para as profissionais que estão se preparando para concurso público, é uma bibliografia de referência. Eu me preparei Podemos por ele. continuar? Ele é excelente, excelente. Podemos continuar com as perguntas? Posso Sim, continuar, pessoal? sim, Rosângela, Posso, pode Laura? passar para a próxima pergunta. Na realidade, assim, como ainda não tem, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu ver. Tem uma aqui do Jorge Siqueira. Há conhecimento de como se classificou o contágio do Covid-19 às assistentes sociais atuantes na saúde como acidente de trabalho ou não tem essa classificação? As palestrantes entenderam a pergunta? Quer que eu repita? É do Jorge Siqueira, profissional. Ele pergunta assim, Francisca: há conhecimento de como se classificou o contágio do Covid-19 às assistentes sociais atuantes na saúde como acidente de trabalho ou não tem classificação? Tivemos profissionais nos nossos setores que foram Está cortando a tua fala, Francisca. contaminadas, né? Tá me ouvindo? Sim. Agora tá. Tivemos profissionais que foram, né, contaminadas pelo Covid, não teve essa classificação, elas foram afastadas normais como os outros profissionais, 14 dias de afastamento, para aquelas pessoas que atestaram positivo do Covid. Não teve uma classificação mesmo, só foi afastamento. Na unidade, como um todo, todo o hospital, como ele é referência, foi pago aquela insalubridade para todos os profissionais recebem. Os profissionais que estão na linha de frente, o serviço social também foi contemplado. Mas em relação não teve nenhum, foi atestado médico normal e o afastamento. Certo, obrigada. Josi, você quer fazer alguma contribuição? Eu também não, porque não, eu até onde eu sei, não se classifica, né, como acidente do trabalho, por conta que é uma situação de pandemia. Certo. Laura, ainda temos tempo para mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para as palestrantes. Sim, temos, Rosângela, fica à vontade. Certo, obrigada. Na realidade, assim, né, essa temática ela é tão importante para a gente, porque ela remete também dos nossos princípios, 11 princípios do nosso Código de Ética, os princípios fundamentais do nosso Código de Ética. E a gente sabe que para trabalhar em cada política pública, o profissional ele precisa se apropriar de todo o arcabouço de legislação teórico-metodológico do serviço social, bem como de toda a legislação pertinente àquela política pública, né? E no caso especial das palestrantes, da política pública de saúde. E a gente sabe que o momento, o atual cenário político e econômico que nós estamos vivendo, ele exige muito mais de todos os profissionais que estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Então, a minha pergunta é assim, a gente sabe que a saúde, ela vem perpassada, né, pela Lei 8080 de 90, a gente sabe que tem a questão das residências em saúde, que são os programas de residência em saúde, a gente sabe que tem a Política Nacional de Saúde Mental, que ela vem regulamentada pela Lei 10.216 de 2001, a própria Constituição Federal, que eu já havia sinalizado, né, e que todas nós sabemos que a saúde vem como direito do cidadão e dever do Estado,
em relação a essa questão da prioridade da saúde pública. Então, a minha pergunta direcionada, né, para as palestrantes hoje, quais seriam as principais legislações, né, da área da saúde, da política pública de saúde, que o serviço social está se debruçando e mais está utilizando nesse momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19? Vocês entenderam, Francisca, Josi? Entendi. Podem ficar à vontade para responder a minha pergunta. Qual é a legislação que vocês mais vêm utilizando hoje, dentro do serviço social, articulado, claro, ao arcabouço teórico-metodológico da nossa profissão, e qual é a legislação que vocês mais utilizam, né, em defesa da saúde pública hoje? Desde que eu adentrei a saúde, eu busquei verificar, primeiro, a 8080, que era uma coisa que eu já tinha dado uma olhada, mas eu vi com mais cuidado, porque eu penso que a gente precisa, dentro de qualquer área que estamos atuando, que a gente precisa buscar conhecer, né? Não é porque você formou em serviço social que você vai dominar todas as áreas, né? E nem é possível, né, dominar tudo. Então, sempre a gente vai estar buscando. E logo que eu comecei a trabalhar na saúde, eu fui dar uma olhada com mais cuidado na 8080, nos parâmetros da atuação do serviço social na saúde, e devido à nossa situação de não ter espaço para atendimento, eu fui buscar as resoluções, né, a 493 do Cefes, o nosso Código de Ética, porque teve uma questão do sigilo profissional, aí a gente foi buscar apoio na legislação para todas essas resoluções que norteiam o espaço de trabalho, para ver se tinha o armário, a sala, o espaço que desse para atender. Então, eu já tinha visto em sala de aula, porque eu tenho 10 anos na docência, mas quando eu cheguei lá, eu fui olhar com mais afinco as resoluções e essas legislações. Tanto é que a 8080, outra coisa também que eu fui buscar foi as políticas. Eu fui descobrir que tem política para atendimento à população em situação de rua, a política para atendimento à população indígena, a política de atendimento à mulher. Então, todas essas legislações, eu dei uma olhada até por questões, principalmente de informação pessoal, porque se a gente não conhece, a gente não consegue atuar e muito menos direcionar. Outra coisa que chega muito para a gente é aquela questão do encaminhamento para passe livre, para pessoas que precisam, né, dessa demanda, e no formulário. Esse formulário ele fica guardado no serviço social e sem necessidade, né? Então a pessoa sai do consultório, que é do outro lado do ambulatório, aí ela vai no serviço social e diz: o médico pediu para eu vir buscar o formulário aqui. Aí ele pega o formulário, ele volta para o final da fila, né, para tentar voltar a falar com o médico, para que o médico faça o laudo, que tem que preencher o laudo. Aí ele volta para o serviço social dizendo: o médico disse que é para assistente social assinar aqui. E aí lá está escrito que é a assinatura de 2 profissionais que acompanham, né? Não necessariamente o assistente social. Aí isso gera muita briga, porque entre a minha palavra e a palavra do médico, geralmente as pessoas acreditam mais no médico. E então o médico disse que assistente social tem que assinar, e aí eu fui buscar para saber se realmente eu tinha que assinar, porque no dia que eu assumi, teve um atrito com uma assistente social, que acho que é a mais velha lá, o tempo de serviço, e o rapaz agrediu, quase que agride fisicamente por conta dessa assinatura. E aí ela ficou assim: tu assina, Josi? Aí eu não vou assinar uma coisa que eu não sei, né? Aí ficou nisso, e eu fui
essas particularidades, assim, sempre que chega, que é novo, eu tento buscar o que está regendo, né, para tentar me informar mesmo. Até porque, se eu não sei, qualquer um vai chegar lá e vai dizer que eu tenho que fazer. E aí eu vou acreditar, porque eu não sei, né? Se eu conheço a resolução, é a 493, né, menina, do espaço, né? Como é que tem que... Essa... A gente teve uma profissional lá de serviço social que ela foi direcionada para atender num ambiente onde atendia, acho que a nutrição, atendia médico. Aí ela foi lá, olhou, aí ela voltou, foi lá comigo e disse assim, Jô, qual é a resolução? Aí eu disse, é a 493. O que ela diz? Aí eu expliquei, ela foi lá, buscou, e aí depois ela se posicionou, dizendo que não ia, porque não estava dentro do que realmente diz a legislação, né? Então, assim, essas legislações, elas nos acompanham o tempo inteiro, porque, como a colega falou, a gente tem que estar o tempo inteiro provando o que é nosso e o que não é. E o que não A gente já recebeu, a gente complicou o ambulatório, o que não é do serviço social, né? O que o serviço social não faz? Mandou um documento para o ambulatório. Aí a resposta da gerente no momento que estava lá, o que ele não faz eu já sei, agora me responda o que ele faz, porque pelo visto não faz nada. Então a gente enfrenta essas situações, por isso precisa conhecer as legislações. Josi, a tua fala, ela é de suma importância, e ela vem trazendo, e você vem sinalizando, né, o que vocês, enquanto serviço social, estão se apropriando da resolução do Cefes, que é a 493 de 2006, que ela vem trazendo as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social em qualquer espaço socioocupacional. Essa resolução, ela é muito mais do que simplesmente ter aquele espaço físico. Essa resolução, ela remete ao compromisso ético-político que o assistente social tem em relação ao sigilo profissional. Quando ele vem com seu compromisso ético, político, de estar atendendo aquele usuário da melhor maneira possível. E para que ele possa atender esse usuário da melhor maneira possível, ele tem que ter o mínimo de condições de trabalho, que é um espaço que resguarda a questão do sigilo, que tem um armário com chave, que ele possa estar armazenando todo o material técnico sigiloso do serviço social. Então, é de suma importância essa resolução, e todo assistente social tem que ter ali, na sua gaveta, essa resolução, para saber qual é a importância do serviço social e o seu compromisso ético com o usuário que está sendo atendido pelaquela política pública. Francisca, você tem mais alguma contribuição? Francisca? Temos mais uma pergunta também aqui, se a Francisca não for contribuir, que é da assistente social, agente fiscal aqui do CRES, a Sandra Aires. Mas, Francisca, você quer contribuir aqui conosco? Só aproveitando uma fala bem rápida, minha colocação. Claro. É como a colega falou, se nós não tivermos conhecimento sobre as legislações, como é que nós vamos responder um documento? Por isso que é tão importante que nós conheçamos as legislações, porque é através delas que nós vamos nos respaldar. Só uma colocação mesmo, que a colega já foi brilhante na colocação dela. Exatamente, é isso mesmo. Temos que nos apropriar do arcabouço de legislação do serviço social e daquela legislação pertinente àquela política pública da qual estamos atuando. Temos mais uma pergunta aqui, que é da Sandra Alice Aires, assistente social, agente fiscal aqui do CRES Amazonas. Ela pergunta, nesse momento, com a abertura do comércio, reduzir os atendimentos de paciente da Covid-19 no Hospital Delfina? A pergunta é direcionada para você, Francisca. Como não... Você conseguiu entender? No começo eu falei, né? Entendi, sim. Como eu falei, no começo, todos os leitos estavam ocupados e sim, as outras unidades estavam em busca de leitos. Hoje nós já conseguimos ver como é que a gente sabe que está melhorando?
vê nas outras unidades das salas rosas que não tem tanto paciente. Porque paciente adentrou na unidade, ele é logo transferido. Todos os dias nós temos bastante altas, que assim, é até conhecido como código de ouro. Toda vez condicionado código de ouro em tal lugar, em tal setor, nós sabemos que é alta. Então, está diminuindo, está melhorando sim. Laura? Ok. Francisca, Joselene, obrigada. A gente já está com 1h47 de atividade aqui. Por enquanto, ainda não temos nenhuma pergunta. Acho que a gente pode encerrar na pergunta da Sandra, mas se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode colocar. O que eu gostaria de passar para os colegas, para todos, inclusive os acadêmicos, né? Eu preparei aqui para vocês, e eu queria passar para vocês, e para os assistentes sociais em especial, as ações do CRES, que o CRES vem fazendo em relação às atividades que são atribuídas aos assistentes sociais, né, que não são aquelas que compatíveis com as nossas competências e atribuições, né. Diante da demanda, quando os assistentes sociais nos requisitam a atuar, nesse momento agora, a gente não tem realizado visita, né, por proteção também, atendendo às normas, né, a Organização Mundial de Saúde e mais os outros instituições de saúde, atendendo os protocolos, mas a gente tem agido de uma outra maneira, né, quando nós somos requisitados pelos profissionais que colocam essa dificuldade, olha, estamos recebendo algumas requisições que não são de nossa competência. A gente tem oficiado as instituições e solicitado providências, inclusive, né, citando algumas resoluções e legislações específicas para as áreas. Então, aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês, deve aparecer aí em alguma janelinha aí. Eu separei aqui para vocês algumas que nós utilizamos, né? Sobretudo, a nossa Lei de Regulamentação da Profissão, 8662, especificamente nos artigos 4º e 5º, que ele vem tratar das competências e atribuições, e algumas atividades que não são demandadas não possuem relação nenhuma com essa legislação. Esse é o primeiro ponto. Temos também o parâmetro de atuação nas assistentes sociais na política de saúde, está disponível no site do Cefes, as colegas já mencionaram, estão apropriadas, as duas expositoras estão apropriadas do documento, né, e esse documento ele foi construído em 2008 e 2009 por todos os CREs do Brasil, inclusive também pelo Cefes, organizado por um grupo de trabalho no Cefes, e durante esse período foram realizadas várias reuniões em todos os CREs, com demandas, colocando suas demandas, e micro-reuniões, né, em todos os espaços, para que se chegasse a esse documento. Então, hoje é o que norteia os assistentes sociais na saúde, e ele é bem claro, bem específico, quando ele vem tratar que é o que não é competência. Ele indica 4 eixos de atuação do assistente social, o que o assistente social, respondendo o seu colega, a Joselene, né, e o que faz, o parâmetro, ele vem dizer o que faz o assistente social na área da saúde, e também vem dizer o que não faz. A gente tem aqui, esse foi um ofício do Cefes, é mais a título de informação dos colegas, que o Cefes, ele solicita uma retificação de orientação contida no documento de manejo dos corpos. Esse documento sobre o manejo dos corpos no contexto do Covid foi um documento elaborado pelo MDS, inclusive ele cita que o assistente social é quem tem que fazer a comunicação do óbito. Então, imediatamente no conhecimento desse documento, o Cefes, no dia 30 de março, emitiu esse ofício, que é o 397 de 2020, ao Eduardo Macário, né, que era o secretário da Vigilância em Saúde à época, solicitando alterações nesse documento, a exclusão desse item, a adaptação desse item ao profissional competente, que não era o assistente social. E, em seguida, o MDS respondeu ao Cefes que faria as devidas alterações. E, em seguida, no dia seguinte desse ofício, no dia 31 de março,
temos essa orientação normativa número 3 de 2020 no Cefes, também está disponível no site do Cefes, que fala sobre as ações de comunicação de boletins de saúde e óbitos por assistentes sociais. Então, é mais um instrumento que a gente tem de estar informando ao nosso gestor o que é uma competência, o que não é uma competência nossa. Eu não coloquei aqui, cometi um erro grave de colocar o código, não colocar, mas o Código de Ética também nos enfatiza de que a gente não pode realizar, é vedado ao assistente social realizar aquelas atividades para a qual não foi capacitado, né, podendo responder eticamente, e comunicar o óbito é uma das situações que a gente não tem capacidade, uma vez que a família do paciente, né, que veio a óbito, tem direito de saber as causas, a causa-mortes, saber como proceder, o que houve, e a gente não tem essas respostas no momento. Também a gente tem a nota de orientação do CRES Amazonas, feito esse ano, para os assistentes sociais em exercício profissional na política de saúde, nos níveis de média e alta complexidade. 3 não, 4. Para os assistentes sociais, os níveis de média e alta complexidade em tempos de pandemia. Essa nota, assim como a próxima nota, que é a nota de número 5, que foi enviada para os assistentes sociais, acerca das condições éticas e técnicas dos assistentes sociais em exercício profissional na política pública de atenção básica de saúde, frente aos impactos da pandemia, essas 2 notas foram enviadas para todas as instituições de saúde de Manaus e do interior também. Enviamos para alguns assistentes sociais que a gente tinha contato, divulgamos em alguns grupos, e é um instrumental que a gente vem utilizando no momento para poder esclarecer os gestores e alguns profissionais, né, sobre o que compete ao assistente social, o que não compete. Então, a gente tem atuado dessa maneira no enfrentamento a essas requisições incompatíveis, né, uma vez que não corresponde à nossa lei de regulamentação da profissão. E, Rosângela, mais alguma pergunta? Sim, eu gostaria de fazer, né, para a gente encerrar, Laura, um breve agradecimento pela oportunidade. Me sinto muito grata, honrada em fazer parte desse processo, né, de construção, e agradecer, assim, aos municípios, reiterar, né, o agradecimento aos municípios de Barcelos, Itacoatiara, Tefé, Nova Irepuanã, Borba, Nova Olinda do Norte, Manaus, e aí, Laura, se eu esquecer, né, outros municípios, você agradece aí por mim, né, que eu acho que eu esqueci, agradecer a coordenadora do NUCRES de Itacoatiara, Mônica Antunes. Mônica, um abraço para você, de toda a equipe aqui do CRES Amazonas, e dizer assim para vocês, fica o meu agradecimento e falar que a materialização do nosso projeto ético-político, ela se dá nas ações cotidianas do dia a dia do fazer do serviço social. É no atendimento ali diário que nós materializamos o que acreditamos que está dentro de defesa de princípios de democracia, de justiça social, de equidade. É isso, são as pequenas ações, os nossos pequenos atendimentos que fazemos a materialização do nosso projeto ético-político. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Rosângela. Então, eu passo a palavra para a Francisca, para fazer as suas considerações finais. Francisca, pode ficar à vontade. 2 minutinhos. Tá, quero agradecer a participação. Obrigada, Laura, obrigada, Rosângela, obrigada, colega Josiane, lá do Adriano Jorge. O CRES, sinta-se à vontade para, quando a pandemia terminar, fazer uma visita junto ao Delfina. Eu sinto a ausência, na realidade, nós estamos desde 2014, não recebemos visita. Acredito que só uma, desde 2014, a nos visitar, tá? Estamos lá de porta aberta, aguardando. Sei que agora não é o momento, né? Não é o momento de fazer essa visita, mas estamos aguardando. Obrigada pela oportunidade, agradecer a todos. E é isso, estamos aqui precisando. Ok, obrigada, Francisca, mais uma vez. Nós realizamos a visita lá, acho que foi até depois desse período,
né, depois de 2014, foi, assim, não me engano, Há um tempinho. né? E aí, então, eu quero passar a palavra para a Joselene, para fazer suas considerações finais. Estou ligando aqui o microfone. Eu também só quero agradecer a colega Francisca pela disposição, né, pela exposição também das rotinas. É muito bom a gente conhecer. Às vezes a gente tem a impressão que é tudo igual, né? Só que não é. Tem algumas coincidências, mas também tem muitas particularidades. Agradecer as colegas profissionais que estão presentes, os acadêmicos, e parabenizá-los pela disposição de estarem aqui nos ouvindo, participando, contribuindo com a atividade do Conselho. Esse é só um passo, né, que nós estamos dando nessa perspectiva de aproximação do Conselho Regional de Serviço Social da própria categoria. Nós estamos buscando nos aproximar também do interior do estado do Amazonas. A gente sabe que a internet é difícil, até aqui em Manaus já é ruim, né? Imagina no interior. Por isso, parabenizá-los pela persistência. Eu que estou aqui abrindo a sala e aceitando, eu vejo o tempo inteiro alguém sair, voltar, sai e volta, porque a internet não está muito boa. Essa é uma realidade do nosso estado, e essa pandemia nos deixou aí com mais, eu acredito, disposição de buscar estratégias para não parar, né, a nossa ação. A COF está parada entre aspas, tá? Porque essas meninas trabalham muito, elas estão em home office, e aí vocês sabem que home office acaba que tu trabalha o dobro ou o triplo. Tem todo um esforço para que essas lives estejam saindo toda semana, uma dedicação, são 5 fiscais. É uma coisa que é importante dizer, que às vezes a pessoa só conhece a fiscal do Conselho quando ela chega lá no ambiente para fazer a fiscalização. Essa semana eu tive uma reunião que a pessoa colocava isso, que muitas vezes o Conselho ele está só para cobrar, e não é isso, né? A gente convida quem quiser conhecer mais. O Conselho tem a função dele, assim como nós temos o nosso dever, e aí cada um é extremamente importante para a continuidade, para a efetividade das ações do Conselho, e nós estamos abertos também para sugestões, quem quiser entrar em contato com as meninas para sugerir. Essas notas que a Laura colocou aí muito bem, porque eu acredito que, mesmo a gente enviando para todas as instituições, dificilmente os profissionais recebem em massa, né? É repassado para eles, e aí é o nosso desafio cotidiano, de buscar essa informação para que a gente consiga responder, como diz o Faleiros, contra, né, o poder institucional. A gente precisa usar o saber profissional, e o saber profissional só é possível com dedicação, né, com estudo. Não é fácil, mas é extremamente possível, e a gente só vai conseguir avançar quando a gente conseguir também entender o nosso papel enquanto trabalhador. Somos todas trabalhadoras e trabalhadores, e precisamos cada dia reforçar isso. E a minha luta é a luta de todos nós. Obrigada. Obrigada, Josi. Então, vamos encaminhando para o nosso encerramento da nossa atividade. E hoje, mas antes disso, eu quero relembrar o convite para a live, a próxima live do dia 30/6, terça-feira, que vai tratar vai ser um debate sobre a nota do Cefes acerca da realização de perícias por meio eletrônico. Uma demanda recente para o Tribunal de Justiça, especificamente, mas em qualquer momento a gente pode até se deparar com isso em outras áreas, em outras políticas.
Eu quero agradecer a contribuição das convidadas, da Francisca, da Josilene, quero agradecer a permanência de todos nessa live até o final, a todos que estão aqui, aos que saíram, que não puderam ficar, né? Sobre a nota, quem desejar receber a nota técnica, ela vai ficar disponível depois nas redes sociais do CRES, mas por enquanto ainda não está, mas se quiserem solicitar do CRES, podem enviar um e-mail, a gente encaminha também para os colegas. E quero dizer que as perguntas colocadas enriqueceram o debate, obrigado pelas contribuições, e quero agradecer também à gestão, reconhecer a história para garantir o futuro, na presidência da assistente social Laurizana Camargo e da nossa coordenadora Josilene, que apoiou esse projeto idealizado inicialmente pela COF, né, quando nós nos vimos num momento de distanciamento social, e agora como vamos nos manter próximo da categoria. E essa foi um projeto que nós criamos e que está dando certo, e a gente só tem a agradecer a categoria que tem nos apoiado, aos acadêmicos, os acadêmicos que estão aqui conosco também. Tá certo? Muito obrigada a todas, e até a terça-feira, dia 30. Aguardo vocês.